Mas a questão é que, né, ainda com estas questões que envolvem o governo federal, o juiz Vilnei Magno de Azevedo Silva, da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mandou citar o presidente Lula em uma ação popular que questiona a transferência em 2009 do controle acionário da petroquímica Triunfo, então controlada por uma subsidiária da Petrobras, para a Braskem, da antiga Odebrecht. Na ocasião, o petista estava em seu segundo mandato presidencial. Segundo o despacho judicial, Lula tem 15 dias para prestar informações sobre o caso. A ação contesta a transferência do controle acionário da Triunfo pela então controladora Petrobras Química para a Braskem, e que teria acontecido de maneira ilegal e, portanto, inconstitucional, com utilização indevida do patrimônio público. E aí, Capês, o que você achou desse chamado aí desse juiz do Rio de Janeiro? Bom, o chamado é natural, né? Se você ingressa com uma ação, a parte contrária citada, tem que ser citada para fazer a contestação desta ação. Ela alega violação a princípios constitucionais, mas o ponto aí que vai estar em discussão, e eu acho que esse merece ser mais bem estudado, que a transferência do controle acionário, que seria da Petroquímica Triunfo para uma subsidiária da Odebrecht, teria sido feito sem licitação, sem procedimento licitatório. Então é necessário verificar os elementos concretos desta ação. É difícil a gente fazer um comentário daqui. Eu sempre procuro ser muito técnico nos meus comentários, principalmente quando se trata de processo judicial. E para isso eu precisaria conhecer os elementos. Agora, a princípio, sendo verdadeiras as premissas de transferência de controle acionário, sem uma licitação, sem um processo objetivo e, sobretudo, respaldado em lei para que fosse feita essa transferência, aí claramente viola o princípio da impessoalidade e a ação popular pode realmente ter sucesso. É preciso agora aguardar os argumentos. O primeiro momento, existe uma ação popular com a citação. É necessário verificar os elementos. Lula não é réu, ele foi chamado para prestar esclarecimento. Agora a pergunta que fica é, ele na condição de presidente da República, ele tem que ir prestar esclarecimento ou ele pode se negar? Bom, a ação popular é prestada contra a União, ela é proposta contra a União. Nesse caso, ele como representante, a Procuradoria-Geral, a Advocacia-Geral da União, que faz a representação da União no polo passivo, é que está encarregada de fazer a contestação. Vai ter que contestar a ação, sem dúvida alguma. E se a ação foi proposta contra ele, enquanto presidente da República, se ele está no polo passivo, porque a ação popular, ela pode ser proposta contra a pessoa do presidente. Ele que terá que fazer a defesa pessoalmente. E quando a autoridade é atingida pessoalmente, não, é ela que tem que se defender. A Advocacia Geral da União não... Depois da Dilma lá, que o Zé Eduardo Cardoso defendeu a Dilma, fez a defesa da Dilma, ele citou até aquele famoso jurista, o Dr. Tomás, lembra? Dr. Tomás Turbano, lembra dessa citação? Eu não lembro. Esse foi um clássico da política brasileira. O Zé Eduardo Cardoso, que era... A ação foi proposta... Ele lia a defesa da Dilma, né? E falava... Alguns estagiários sacaneou ele. Falava assim, como diria, os juristas fulano e Tomás Turbano... Passou isso aí na sessão do impeachment. Histórias da República Brasileira. Não, a ação é proposta contra o presidente Lula. É uma ação popular contra a pessoa física do presidente Lula sobre essa transferência do... Agora, ele vai ter que responder, PGR, claro que não tem que entrar PGR, não tem que ser no STF. Não é Ministério Público. Presidente. Não, a ação popular não tem foro privilegiado. O Ministério Público só opina, não é isso? O Ministério vai se manifestar só, vai dar opinião, o parecer. E quem vai fazer a defesa deveria ser o seu advogado, mas como o Nelson bem lembrou aqui, a Advocacia da União poderá fazer essa representação. O Lula é um estadista, né? Ele vive do Estado. Então ele vai usar a AGU, como a Dilma já usou, né? Como a gente vê reiteradas vezes desse governo. Mas, falar nisso, né? Apesar desta ação popular,
O PT e o Lula... Olha lá, ó. Diga, o que você está assistindo? Jovem Pan. Jovem Pan. Para ver os comentários. Eu achei que você estava vendo a concorrente. Não. Thiago Berracha aqui. Muito bem. E a Adriana Reide. Muito bem. Ô, irmão, vou dar audiência para nós, né? O PT e o Lula não é novidade para ninguém. Eles querem emplacar, né, as narrativas que negam os escândalos de corrupção do passado. No final de semana, por exemplo, o presidente afirmou que, aspas, não se provou corrupção, fecho aspas, em obras de estádios da Copa do Mundo em 2014, ignorando as condenações judiciais contra aliados. Ou seja, fake news, mas ele pode. Já Delúbio Soares, um dos pivôs do Mensalão, lançou uma cartilha durante o Foro de São Paulo em que se apresenta como réu sem crime e afirma ter sido alvo de perseguição no escândalo. Em 2012, ele foi condenado pelo STF, ou seja, ele acusa o STF de golpista por corrupção passiva e formação de quadrilha, mas recebeu o indulto de Dilma 4 anos depois. Esse indulto que livrou também o Dirceu e o Valdemar da Costa Neto. E a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, sustentou a tese de que não teria havido corrupção sistêmica ou superfaturamento na Petrobras, mesmo com executivos da empresa sendo condenados a devolver recursos de origem ilícita na casa dos 6 bilhões de reais. Assim, Deise, na cara dura eles estão fazendo isso? Então, Pavinato, eu queria continuar meu raciocínio em cima disso, porque eu acho muito importante a gente discutir esse tipo de tema. Eu vou voltar aqui porque eu acho que toda vez que a gente toca no tema nazismo, o nazismo é um tema muito sério. E eu expliquei aqui uma peça publicitária do jornal Folha de São Paulo e de forma alguma eu estou comparando o governo Lula com o nazismo. Eu estou contando a história de uma peça de um jornal. É a questão da distorção, né, do uso das palavras, das frases, a subjugação da língua. Exatamente, que vai ao encontro dessa pauta do que a gente está falando agora, assim. Eu adoro contar essas histórias, eu vou acabar contando de novo, assim, mas eu não sei quem foi que falou, se foi a Gleisi ou algum outro parlamentar que não houve corrupção no PT. Eu acho que se existe... todo mundo fala isso aí. Mas se existe um consenso é que o PT, durante os 14 anos... drenou a máquina pública, né? Eu acho que aí não é nenhuma questão de tentar elaborar uma outra narrativa, já passa pro espetacular. Mas a gente tem uma característica que eu acho que não vai mudar. Eu estava vendo acho que foi na Jovem Pan aqui, uma discussão no Pânico. O Pondé estava ali, estavam perguntando para ele se poderia haver uma terceira via moderada ou se a gente ia sair dessa polarização. E a gente sempre estudou na ciência política, né, que a guerra era do nós contra eles, e agora é de todos contra todos. Eu acho que essa questão de mudar as narrativas, ela não vai mais mudar na sociedade. A gente vai ter que começar a conviver com essa subjetividade, onde cada um vai criando a sua forma de pensar. Isso é uma característica da sociedade mundial. Começou quando os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Eles não entenderam aquela perda e aí começaram num sentimento de sobrevivência. Então eu tenho que me proteger e proteger o meu clã. E eu fiz inclusive algumas críticas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele usava esse tipo de subterfúgio. E aí agora a gente vê o PT, né, como a gente já falou outras vezes aqui, tentando fazer um revisionismo histórico, né? Então não existiu Michel Temer, não existiu o teto dos gastos, não existiu Bolsonaro, nada existiu, né? O PT foi o único governo brasileiro desde a redemocratização que fez um bem total para o Brasil, né? E aí a gente vê essas palavras de que não houve corrupção. Mas eu acho que, para finalizar, assim, para a esquerda... Onde é que acharam esse dinheiro todo, esses bilhões? Acharam numa carteira perdida no Pois é. Pedro Barusco não devolveu 300 milhões? É que para a esquerda, né, sucesso é só fracasso é só um sucesso mal explicado, detalhe, né? Achei 6 bilhões ali. Tava o quê? Tava numa sacola de mercado. Mas eu acho que isso vai fazer parte da política agora. Infelizmente, por isso que tem que ter mesmo jornalismo que pense diferente, tem o contraponto. Isso é fundamental para que a gente possa sobreviver a esse tipo de construção de narrativa mesmo, né? Agora, doutor Emerson, você veja que o Bolsonaro, depois que foi declarado inelegível pelo TSE, na sexta, ele foi para Brasília e subiu o tom. Subiu o tom contra o judiciário. Aí vem a preocupação. Será que ele está fazendo uma coisa boa ou ruim? Porque ele pode motivar as pessoas a atacarem o TSE, né, como se fosse uma decisão totalmente fora do esquadro jurídico, oportunística e política, e que isso não seria conveniente, até porque tem ainda os embargos de declaração, que não vai dar em nada, mas tem o recurso extraordinário.
Aí a questão é, quando o PT ataca o STF, dizendo que ele foi réu sem crime, condenado sem crime, e diz que o judiciário fez perseguição política, e isso motiva toda a militância do PT a repetir essa história, não vai ficar quites com aquilo que se critica do Bolsonaro, pelas críticas que ele começou a fazer depois, né, que ele foi declarado inelegível. São 15 horas. Renato, o que acontece é que o problema não é a narrativa, mas o agente. Depende de quem está fazendo a narrativa. E esse alvo pode ser alternado, como a gente bem viu nas últimas eleições, de um modo especial com o ex-presidente, em que tudo que falava era errado e a partir de agora, o novo presidente, o que fala são coisas aceitáveis ou permissivas, podemos dizer assim. É um grande problema e aí a gente concita aqui que a população tem um papel preponderante, ela pode estar sendo incitada, pode ser tida essa interpretação de estar sendo citada e pode buscar ali o seu direito da livre manifestação, desde que não seja retalhada pelo Poder Judiciário, mais uma vez, como a gente viu ao longo da história. Mas nos campos de concentração, os judeus não se importavam com a edição de uma nova lei, de um novo decreto. E quando deram cabo, já estavam enclausurados dentro dos próprios campos de concentração. O que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King já dizia isso. E a população, que é quem emana o poder, é da população, a população é conduzida de uma forma para que seja silente nessa maneira, e isso incomoda bastante, porque a única alternativa do nosso ponto de vista, módico ponto de vista, seria a população se insurgir, não de uma forma violenta, uma forma exacerbada, mas dentro dos rigores da lei, para que possa provocar principalmente os seus representantes no Congresso Nacional, que atualmente, diga-se de passagem, não estão representando a sociedade em seu todo, mas sim interesses pessoais e ali amealhados por conta do balcão de negócios que a gente acabou falando aqui na pauta durante o programa, e isso pode atrair, sem dúvida alguma, consequências aí desastrosas. O povo tem o poder, mas infelizmente é conduzido uma parte pelo assistencialismo demasiado, né, que causa, que provoca ele ser um refém do próprio governo, e a outra parte que tem uma capacidade um pouco diferenciada, intelectual e até mesmo cognitiva, de buscar os interesses e o poder de questionamento, e tudo mais. Como a gente disse aqui, o grande investimento que deve ser feito é através da educação. A educação é a base de qualquer sucesso de uma democracia, principalmente de uma nação, e quando você coloca um cidadão com capacidade cognitiva de interpelar, questionar o seu chefe do executivo, até mesmo os seus representantes, isso pode trazer diferença a médio e longo prazo. Enquanto tiver essa colcha de retalhos, de direitos maquiados, nós temos uma grande tendência de viver à sombra dessa penumbra que a gente vive hoje. Porque agora vai acirrar, né, Nelson? Se o pessoal apertar, falar, não, Bolsonaro, você não pode falar isso de uma decisão do judiciário, e não falar para o PT, vai ficar mais escancarado, ou vai se escancarar algo, e você vê alguma esperança nisso, ou o discurso vai ser livre daqui para frente? O PT vai ficar chamando o STF de golpista, porque o STF condenou os mensaleiros e também condenou, né? É o Delúbio que falou, né? Sim. Delúbio, eu ia falar débil, não, é o Delúbio. E da mesma maneira, nós estamos vendo tribunais superiores condenando pessoas do espectro da direita, se é que ele existe. Pavi, em condições normais de temperatura e pressão, o que deveria ser feito é o seguinte: tenho algo acontecendo no governo que, na minha visão, pode ser um ilícito, uma fake news, um desvio de finalidade, devo então judicializar essa questão para que o judiciário diga, em última análise, se há ou não algum ilícito. Mas diante de todas as últimas decisões que nós tivemos e com um discurso que foi sendo propagado pelos condenados nessas decisões, há uma desconfiança a respeito se isso pode ou não resolver a situação. Então tem muitas pessoas que estão desistindo de questionar estas questões. Esta é a grande realidade. Em relação à ação que a gente estava comentando, lá da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que está ligando o presidente Lula ou o governo dele em 2009 a uma irregularidade na transferência de um determinado setor lá da petroquímica, enfim. A gente precisa se lembrar que os fatos
são de 2009, nós estamos em 2023, então são fatos que estão com 24 anos de idade. Eu não sei como funciona na questão de improbidade administrativa, mas a gente provavelmente vai ter aqui uma questão de 14. O dano, a ação reparatória de dano ao patrimônio público é imprescritível. Jamais prescreve. Mas ele não pode ser condenado por Ele pode ser crime, condenado. Crime não. Ele pode ser condenado a pagar uma indenização pelo dano resultante. Vai ser a ação visa. Como se fosse o efeito da condenação. A ação visa a anulação da transferência do controle e o pagamento de todos os prejuízos daí resultantes. E aí na pessoa física. A Braskem já não está na mão do governo agora? Não entendi. A Braskem não está na mão do governo? Mas se o governante é que praticou o ato ilícito ou foi omisso... O problema é o que aconteceu naquela época. Se poderia ter sido feito e se a transferência feita naquela época redundou prejuízo ou não. Esse é o espírito da ação. A declaração do Lula a gente já sabe, ele não sabia de nada. Sim. Ele não sabia de nada. Mas nunca sabe de nada. Né? Vamos fazer os comparativos, Capês. Ó, nós vimos aqui, né? A Gleisi, o Delúbio e o Lula... Porque você falar que você não teve condenação quando teve. Sim. E quando você falar que foi condenado sem ter crime, você está chamando os juízes do STF de criminosos. Por quê? Porque cometeram abuso de poder, decidiram na ausência de lei. Né? Esse é o enquadramento legal, é calúnia. Além da calúnia, pode ter dano moral. Ponto. E não está que isso aí, está afirmando, eu fui condenado sem lei. É o seguinte, Pavinato, a esquerda, ela é mais habilidosa do que a direita. Não, habilidosa ela fala na cara, que habilidade que é isso sutil. Aí? Na comunicação ela fala a mesma coisa, de uma forma que a menos exponha ao risco de uma retaliação. Isso é muito antigo, isso vem desde os tempos dos imperadores. Mas, como bem lembrou a Daisy Chocari, foi o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, quem melhor sintetizou essa prática milenar de quem detém o poder. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Na política não importa a verdade. Numa política importa a versão. Na política o que interessa é a narrativa, você criar uma narrativa que permita você dela extrair uma determinada frase ou um determinado mote do qual você possa se aproveitar. E daí, por que isso? Nós temos aí 203 milhões de habitantes, né? Foi o último levantamento. 203 milhões de habitantes no Brasil. Você acha que todas as pessoas conseguem se informar? A imensa maioria não lê jornal e não vê televisão também. Então, na medida em que você pode ecoar a sua narrativa, o que interessa é isso. Então, não houve corrupção na Petrobras, ponto. Se eu repetir isso rotineiramente, isso vai se transformar numa verdade. E tem um ponto, né, Capês? A maioria das pessoas também não gosta de acompanhar a política, né? Porque vê a política como uma coisa suja, corrupta. E aí quem está no poder, isso serve para todos os governos, mas quem está no poder tem os meios legais para fazer com que a informação chegue com mais força. Então, por exemplo, uma pessoa que não acompanha a política, provavelmente ela vai receber a informação daquele que está no poder, né? Por isso que a gente criticava tanto e a gente já falou aqui na... E aí quem tem independência para informar, a gente fecha. A gente manda aí uma multa. Mas repercute muito mais, né? Eu tenho pena de um país que seja assim.